O anime nos contará a história de uma cidade que está dominada por vampiros imortais, no qual é sobre-humano um homem que não tem razão e é muito mais forte do que a raça humana. O jovem garoto andando pela cidade vê uma garota caída no chão. Ao olhar o pescoço sente uma vontade enorme de chupar seu sangue e algumas cenas na sua cabeça. Conseguiram disfarçar, percebe que está com sangramento nasal. Nos contará a história de Kujo, um jovem estudante que não gosta de estudar mesmo estando já no ensino médio. E mesmo nas férias de verão seu amigo quer que estude para conseguir passar de ano. De repente chega Nagisa para tentar confortar o mesmo, mas algo vai embora porque tem que trabalhar e deixar o garoto afundado na solidão lendo seus livros. Ao sair do estabelecimento sente que está sendo seguido por uma garota. Entrando em uma loja de jogos percebe que ela permaneceu na porta. Vendo que não tem outra opção esbarra na garota, mas ela desvia e chama de quarto ancestral. Kujo tenta disfarçar e começa a falar em italiano, mas ela o segura e pede para que espere um pouco. Não querendo falar muito, diz apenas que pegou a pessoa errada e sai do estabelecimento. Indo embora para casa percebe que a garota está sendo seguida por homens. Ao ver de perto percebe que está com pulseira de demônio. Tentando pegar a mesma força, Kujo sai correndo. No entanto, vê algumas coisas que não deve. Ficando envergonhado, dá um soco na cara do demônio e outro dá um golpe de relâmpago. Os homens ficam muito irritados e logo Kujo percebe que é do tipo de um vampiro. Com uma cara demoníaca ativa seu poder e diversas organizações recebem a notícia que um tipo D tá na cidade. Todos os humanos saem correndo e as lojas começam a fechar. O bandido está tão irritado que invoca um de seus mascotes porque não está de brincadeira. Pegando a sua lança, o homem manda sua besta atacar a garota. Conseguindo desviar o contra-ataque, elimina a criatura com apenas um golpe da sua lança, repleta de chamas. Parte em direção ao homem, perto de eliminá-lo, surge Kujo impedindo e sendo ferido. Voltando para a retaguarda, Kujo pede para que saiam desse lugar. Ela explica que usaram seus familiares e mostraram seu poder em áreas públicas são proibidas, cair na violação do tratado sagrado. Kujo pergunta se não é demais atacar uma pessoa só porque viu a sua calcinha. Irritado ameaça partir para cima, mas ele consegue desculpar e sair do local com muita raiva. Percebendo que ela esqueceu a sua identidade, o nome da garota é Yukina. Nos é contado um pouco mais sobre esse lugar, que é a ilha Itogami, uma ilha localizada no Oceano Pacífico, 300 km ao sul de Tóquio, construída de fibra de carbono, resina, metal e magia, também conhecido como Distrito Demoníaco. Nessa ilha artificial, construída longe do arquipélago japonês, homens bestas, espíritos e demônios, forma de vida artificiais e os vampiros, todos os tipos de seres mágicos estão à beira da extinção, pela destruição do habitat natural e as batalhas com seres humanos, são autorizados pelo governo para viver nessa ilha para proteção e fins de pesquisas. Kujo se considerava um estudante normal até vir para essa ilha há 3 meses atrás, onde é chamado de quarto ancestral. No dia seguinte, chegando no colégio Yukina, observando a carteira da garota de uma forte excitação e vontade de consumir sangue, mas algo passa e chega Yukina na sua frente, querendo a sua carteira de todo jeito. Antes de devolver, Kujo pergunta o motivo que está sendo perseguido. Não querendo responder, decide tomar na violência, mas sente uma enorme fome e vão juntos comer em um restaurante. Ela fala que veio de um colégio estabelecido, treinamento de organização Rei Leão. É uma organização de serviços secretos estabelecidos pela Comissão Nacional de Segurança Pública para prevenir desastres mágicos de grande escala e terrorismo mágico. Ela é uma xamã espadachim, foi enviada para essa ilha Itogami para observar Kujo. Ela fala que a própria existência de Kujo já é considerado um ato de terrorismo ou guerra. Com dúvidas pergunta ao garoto se veio até essa ilha para conseguir criar um castelo e dominar tudo. Mas Kujo sempre morou nesse lugar, antes mesmo de virar vampiro. Sem entender nada, sabe que no seu ponto de vista é impossível um humano se tornar vampiro de repente e logo um ancestral. Eles ganham imortalidade através da magia secreta dos deuses perdidos ou comem algum ancestral. Kujo não consegue contar os detalhes, mas quando o ancestral forçou a chegar nesse estado, Khalid Blood, não sabendo o motivo que se tornou herdeiro do quarto ancestral. Mesmo a história sendo estranha, ajuda o mesmo a se limpar. Yukina explica que foi ordenada pela organização de Rei Leão para eliminá-lo se caso parecesse perigoso, vendo que ele está nessa situação por acaso. A partir de hoje vai ficar com o tempo todo na cola do garoto. Nos é mostrado o que aconteceu na noite que ele se tornou um ancestral. Em uma ilha tudo começou a ficar repleto por chamas. Nos mostra Kujo segurando uma besta para eliminar a Viro. Após conceder o desejo de Kujo, agora é a hora de fazer o resto com uma espada no peito para se poder ao garoto. Nos é explicado que um vampiro ancestral é aquele que é considerado mais forte, que não possui parentes ou irmãos. Neste mundo, os vampiros, o maior inimigo da humanidade, coexiste com os humanos porque o tratado sagrado foi: se caso o quarto ancestral coexistir, a humanidade se envolverá em uma guerra mundial de larga escala. Ao mostrar o rosto de Kujo, entrega a Yukina a uma lança de ataque demoníaca tipo 7. Então foi ordenado para que a garota cuidasse de Kujo o mais próximo possível, se caso se tornar alguém perigoso é para eliminá-lo. A cena muda para as pessoas mostrando onde foi a caçada do demônio, onde a câmera foi destruída de antemão. Logo aparece uma garota na cena do crime e a cena volta para Kujo saindo do colégio após terminar as provas. Ao olhar para o lado percebe que Yukina está lá para acompanhar e logo chega às suas mudanças, que a partir de hoje vai começar a morar ao lado de Kujo. Vendo que a besta não tem muitas coisas, ela pergunta se não quer ir com ela no mercado, comprar o necessário. Se vê no centro opção decide aceitar. No colégio aparece a mesma garota da cena do crime, Natsuki, uma maga
troca de ataque ativo. Era um dos poucos humanos que sabem sobre o Kujou ser o quarto ancestral. Vendo a prova do garoto, não vai deixá-lo reprovar, mas pergunta se sabe um pouco a ocorrência que aconteceu antehoje. Se fazendo de idiota, a garota pede para que não fique mostrando seu poder de quarto ancestral por aí. Com dúvidas, Kujou pergunta se ela sabe sobre a organização de Rei Leão. A mesma responde que são seus concorrentes, além de ser predador de Kujou, foram criados apenas por um propósito: tomar conta dos ancestrais, e pede para que tome cuidado com os membros da organização de Rei Leão. Ao voltar para casa, Nagisa observa que Kujou está andando com uma garota que não conhece. Em casa é surpreendido pela sua irmã Nagisa, nem precisando apresentar Yukina. A Misa já conhece porque são colegas de classe, então Nagisa decide fazer uma festa de boas-vindas para Yukina. No seu quarto, Kujou está sendo ajudado no seu dever de casa por uma garota do ginásio, mas ela explica que já terminou tudo e está estudando apenas para ajudá-lo. Após se divertirem, Kujou decide ir comprar um sorvete, mesmo no banho. Yukina troca de roupa rápido somente para acompanhá-lo, mas quer esperar com que seque para irem juntos. No caminho pergunta de onde ele veio. Yukina não sabe porque todos viveram na Ilha dos Deuses e eram órfãos. Crianças superpoderosas são levadas para lá de todo o país e criadas para serem magos de ataque. Ao chegarem na loja de conveniência, Yukina fica encantada por um bichinho de pelúcia. Conseguindo pegar, de repente surge sua professora para interrogá-los. Escutando um estrondo, decide ver o que está acontecendo. Ao chegar no local, Yukina percebe que é um familiar e pede para que Kujou vá para casa por conhecer o quarto ancestral. Qualquer movimento pode causar uma calamidade. Com belos movimentos, consegue pegar o trem e observar os seus familiares e seu portador. O familiar lança um raio laser pela cidade, mas é parado por uma mão demoníaca de repente. Tendo o trem destruído, sai correndo para acabar com a criatura, mas é parado por um homem ferindo um cidadão de bem. Falando o golpe do homem com facilidade, com belos movimentos levanta sua guarda. E não sabe o motivo que um padre da Europa está no ocidental, caçando vampiros, fazendo o seu melhor golpe com uma bela lança. Consegue mover um belo combate e uma ótima agilidade, conseguindo desviar do golpe. Contra-ataque consegue fazer com que Yukina dê uma recuada. Percebendo os movimentos da organização de Rei Leão, pede para Astarte pegar Yukina. Surgindo em cima, Astarte usa seu golpe com as mãos e parte para cima de Yukina, que está conseguindo segurar o golpe, só que a garota cria a segunda mão. Perto de ser eliminada, surge Kujou quebrando a mão e arremessando a garota para longe. O homem fica encantado com os olhos de Kujou. Talvez seja um vampiro nobre ou até um quarto ancestral. Kujou pede para que saia desta ilha, mas o homem não tem intenção nenhuma. Para traçar o seu objetivo, precisa de um enorme poder mágico. A garota volta com suas mãos demoníacas. Partindo para cima, Kujou tenta conter o golpe, mas é arremessado para longe, só que tem um forte poder e sai de dentro de Kujou, assim deixando todos assustados. Vendo que a coisa ficou feia, decide recuar. No dia seguinte, a cidade ficou sem luz, e o prejuízo total foi de 50 bilhões. Indo para o colégio, a garota não vai contar o que aconteceu, porque tem a parte dela nisso tudo. Além de ter sido salva, se caso a organização souber que os dois estavam naquele local, pode dar muito ruim. Tentando pegar o trem, não consegue porque o apagão foi geral e tiveram problemas com o horário. Então Kujou explica melhor porque os familiares da Everora, o quarto ancestral, não aceitaram muito bem Kujou se tornou um ancestral. Talvez seja porque é um vampiro virgem que nunca sugou o sangue de ninguém. Ao chegar no colégio, surge Asagi oferecendo o dever de casa para o mesmo fazer. Antes pergunta o motivo que estava com uma garota do ensino médio, não dando tempo de responder tudo. Está de boca aberta vendo Yukina, a nova estudante. De repente chega a professora pedindo para ir até a biblioteca, porque precisa falar com ele, Yukina. Asagi fica muito irritada e rasga o dever de casa com ciúmes. Ao chegar no local, a professora pergunta se estão cientes que teve esses acidentes que estão ligados, mostrando a foto dos homens que apareceram no primeiro episódio. Pergunta se conhece, respondendo que não. A mesma fala que um deles foram salvos, mas o outro está inconsciente. Foi por causa disso que chamou os dois nessa sala. O criminoso que está indiscriminadamente caçando o demônio ainda não foi pego, então pede para que pare de ficar andando durante a noite. Ao sair da sala, Yukina explica que a polícia está perseguindo em sua caça de demônios há algum tempo, mas não acha que ele sabe um homem que encontraram ontem à noite. Aparentemente são os únicos que lutaram contra um homem e conseguiram sair ileso, quando o diácono de combate de Crete está envolvido. Torna-se um crime de magia em escala internacional, sob jurisdição da organização Rei Leão. A questão de saber se as ações de Kujou foi de legítima defesa, se caso conseguirem provar que ele foi responsável pela derrota de um vampiro do velho mundo. Yukina acha que Kujou pode ficar limpo de acusações criminosas. Na hora do almoço, Yukina mostra algumas informações que os homens podem estar. No entanto, Kujou acha que ele pode estar em negócios operados pela Loratinja, então pede para Asagi ver esses locais. Asagi não consegue encontrar nenhuma Lotarinja aberta, apenas uma que foi recém-fechada. Ao chegar no local, os dois encontram uma porta fechada com magia, conseguindo libertar. Entra no local e encontra diversos homúnculos. De repente surge uma garota pedindo para que saia desse lugar imediatamente, porque afundará em breve. Essa é uma ilha de terra transitória, flutuando sobre uma intersecção das veias do dragão o Mar do Sul. Logo que perder sua pedra fundamental, entrará em colapso. Homem surge falando que o desejo é encontrar o tesouro eterno, reverenciado com a pedra fundamental. O objetivo é poder alcançar esse sonho. Homem explica que implantou um familiar na garota e o máximo que vai viver é por 2 semanas. Ela conseguiu derrotar diversos humanos e, no seu ponto de vista, a vida
ajuda já foi muito útil e ele a criou para aperfeiçoar o feitiço selado dentro de Astarte, para assim alcançar o seu objetivo. Vendo o homem falando abobrinha, ativa seu poder do quarto ancestral. A garota ativa seu poder máximo também, que consegue anular a magia e corta todos os tipos de barreira, atacando diretamente a garota repelida e jogado para longe, bloqueando o golpe do homem. Explica que só conseguiu criar esse método pela batalha anterior e Yukina se sente culpada. Sendo atacada diretamente, homem desce e decide atacá-la, perto de eliminar Yukina. Kujou entra na frente e recebe o golpe, assim cortando o pescoço de Kujou, e Yukina entrando em estado de choque. O local onde a Sagi trabalha está programado e está sendo invadida pelo homem que trabalha na igreja, mas a cena volta para Kujou conseguindo voltar à vida. E seu sangue voltou ao corpo junto com a sua cabeça. Yukina derramou lágrimas porque não sabia que ele conseguia voltar à vida. Yukina explica que foi vendida pelos seus pais e criada para ser nada mais nada menos do que uma ferramenta para lutar contra demônios. Yukina sente que deveria ter falecido no lugar de Kujou. O mesmo cai por cima dela, propositalmente fala que não é para ela pensar assim, além de ser uma garota muito linda e tem um ótimo cheiro. Envergonhada, pede para que saia de cima. Assim, escutando um tremendo estrondo por todo lugar, percebe que o portal da pedra fundamental foi atacado. A cena volta para Sagi, com o lugar que ele trabalha foi destruído e os seus companheiros grandes, enquanto seus outros estão tentando combater o poder de Astarte, que é quase indestrutível para as balas com facilidade. O homem ataca os seguranças com seus poderes do machado e destruindo boa parte do local. Essa pessoa passa dos guardas como se fosse nada, e para chegar em um bloco resistente de aço que liga todos os blocos da cidade, e observa o impacto de vibração das ondas para a ilha e Togami não quebrar. Vendo o que tem no local subsolo, percebe que é uma mão misteriosa. O frame corta para Yukina oferecendo seu sangue para Kujou, por conta que não vai conseguir derrotar o homem sozinho, então pede a sua ajuda, não tendo outra opção, então acaba cedendo e sugando o sangue de Yukina. O homem finalmente encontrou o eterno tesouro roubado para a igreja de Lotaringia, pedindo para que a garota pegue o cristal e dê um jeito nessa ira. Ela não entende o comando e pede outro, e de repente surge Kujou, falando que esse corpo é de um santo que serviu uma igreja Europa ocidental e é considerado uma relíquia. O homem explica que esse local, que todos chamam de Ira, foi construído ao longo de uma encruzilhada da linha Lei, conhecidos Oriente com V do dragão, na esperança de que a energia espiritual traria sorte para a ilha. O sacrifício humano que o criador dessa ilha usou para apoiar a cidade, exuberante com os demônios, foi o corpo de um santo e venerado, arrancado da igreja. Por conta disso, o homem acha que isso foi um ato imperdoável, então quer recuperar a relíquia nem se for à força. Mesmo tendo passado muitos anos, o homem ainda quer acabar com essa ilha. Kujou também quer se vingar, porque foi partido em dois, ativando seu poder correndo em direção a Astarte, mas Yukina entra na frente e repele o golpe, porque também quer participar dessa luta. Com enorme força, parte em direção ao homem, que consegue desviar e ficar assustado, mesmo achando que Kujou com golpes armador tem uma enorme força e decide usar a armadura da Guerra Santa, partindo em direção à garota, lança vários golpes refinados e consegue desviar. Agora está com força máxima, ativa o quinto familiar, Regulus Aurum. De fundo surge uma garota falando que ele finalmente conseguiu despertar o poder do Lorde e lança contra o homem, que é derrotado facilmente. Kujou fica impressionado, porque seu familiar não consegue romper a barreira de Astarte, mas Yukina fala que essa luta já foi vencida e usa seu golpe de espadachim, partindo em direção a Astarte, consegue quebrar a barreira e Kujou completa com seu poder do familiar. O homem fica com muita raiva porque sua criação foi derrotada. De repente surge Yukina dando um golpe no estômago do homem e Kujou dá um soco na cara, e o mesmo sai rolando no chão. Kujou acha que talvez o homem não esteja errado de tentar recuperar o braço, mas fez isso da maneira errada, então deve pagar pelo que fez. Vendo a garota no chão, Kujou decidiu tornar a mesma seu familiar, mas Yukina fica com ciúmes e parte ele ao meio. A cena muda para um amigo de Kujou recebendo informações que Kujou conseguiu uma parceira de sangue, está a um passo de se tornar o quarto ancestral. No dia seguinte, Yukina está indo embora porque violou algumas regras e quebrou sua espada. No entanto, os membros da organização enviaram uma nova espada para assim tomar conta de Kujou. No dia seguinte, a facção do Imperador da Peste Negra estão sendo baleados porque os humanos descobriram as negociações. Perto de detonar a bomba, aparece Natsuki e pega o detonador. Partindo para cima, consegue desviar dos golpes com muita facilidade. Ela aparece em um lugar alto e lança a corrente para acabar com o homem. A cena corta para Kujou entrando no quarto da sua irmã, mas se depara com Yukina trocando de roupa, porém ela estava com uma forma um tanto quanto sexy. Envergonhada, quebra a cara, Tomese vão juntos para o colégio. Ao chegar na sala de aula, Sagi está no mesmo grupo de Kujou que participaram dos esportes, então os dois vão participar e Motoki sabe que ela o ama. A cena corta para Mikamura, do departamento do desenvolvimento da indústria Alquimia Kanou. O laboratório do homem viola o código de controle do comércio mágico. De repente surge Natsuki falando que é ele mesmo, indo para prendê-lo, dá um murro na cara do policial e se transforma em uma grande fera, atacando diretamente a garota, consegue desviar e
ser contra-atacar assim ficando no chão. De repente aparece Astarte para acabar de vez com o homem. Usando seu golpe dá um soco no homem que o faz se transformar na hora e sendo preso. Natsuki pergunta se Astarte sabe que alguma informação sobre essa foto. Ela responde que foi deletada do sistema. Vendo uma palavra estranha, se pergunta onde está Kristoff. A cena muda para um homem conversando com uma garota que ambos falam que o quarto ancestral é o inimigo. Voltando para Kujo, ela chega à área do esporte. No entanto, a Zagi não está no local, então decide pegar uma bebida para beber. Ao se sentar no banco e divide inúmeros pedaços, um leão aparece na sua frente, soltando diversos poderes contra o garoto, consegue se defender. Vendo que não pode usar o seu outro familiar, apenas se defende. Sendo atacado, surge Yukina, conseguindo parar o golpe da fera. Baixando a guarda, surge outro nas costas, mas Yukina consegue derrotá-lo com facilidade. Yukina fala que conseguiu chegar graças a uma borboleta que estava vigiando. Esses monstros são Shikigamis. Eles são usados para levar mensagens para as pessoas distantes. Vendo uma carta no chão, de repente chega Azaki, confundindo tudo, pensando que Yukina estava se declarando para o garoto. Ao sair do colégio, percebe que essa mensagem do Lorde Dmitriev Vatler, guia ideal. Esse homem é um dos principais do domínio do Lorde da Guerra. O domínio da Europa Oriente é controlado pelo primeiro ancestral. Este homem controla 72 familiares. Dizem que o tratado sagrado criado para permitir que os seres humanos e demônios vivessem de lado a lado aconteceu por meio da cooperação dele. Vendo que não tem outra opção de apenas aceitar o cartão da festa, o Joe está pensando em levar a Saki ou sua irmã, e até a professora, menos o Yukina, mas ela dá algumas indiretas e decide levá-la. Ao chegar em casa, percebe que a organização de Rei Leão deixou um presente. Enfim, chegaram no local, indo até o último andar, cujo percebe que o golpe de um familiar. Assim, conseguindo se proteger, e o homem pede desculpas porque quis apenas testar os seus poderes. Se apresentando como Dmitriev Vatler, de repente uma garota ataca diversas facas no garoto, conseguiram desviar. Ela se apresenta como Sayaka, que pede para que Kujo saia de perto de Yukina. Ela estava cuidando dos crimes mágicos multinacionais na divisão de relações exteriores, mas está nesse local hoje para cuidar do Lorde. Sayaka não gosta que Kujo sequer cite o nome de Yukina. Ela é uma dançarina de guerra da organização de Rei Leão. Ela era sua companheira de quarto, uma dançarina de guerra especializada em feitiços e assassinatos. Seu trabalho é eliminar qualquer coisa que siga Yukina, então pede para que o garoto não a siga mais. A cena muda para Zagi conversando com Motoki porque Kujo ficou o tempo todo junto de Yukina. Motoki pede para que tente seduzi-lo para ver se consegue arrumar alguma coisa. Vendo uma mensagem, percebe que chegou um desafio de quebra-cabeça. A cena volta para Kujo conversando com Walter. O mesmo está apaixonado por Kujo porque o mesmo sugou o sangue de Avirora, a sua amante. Partindo para cima, ele começa a desviar porque não é garota. Vatler consegue sentir o cheiro do sangue de Yukina, então mesmo se tornou sua rival no amor. Além disso, tem uma outra coisa que o fez chamar o mesmo para esse lugar, para falar sobre Cristão Gardos. Ele é um ex-soldado do demônio do Lorde da Guerra, e um terrorista que fez a fama na Europa. Ele lidera um grupo radical na chamada da facção do Imperador da Peste Negra. Na época de ocupação do Teatro Nacional, ele foi responsável por mais de 400 mortes. Essa organização tinha acabado há um tempo atrás. Walter o matou, mas recrutaram um novo líder, que é Guardus. O Joe entendeu toda a situação, o homem se infiltrou nessa ilha junto com seus subordinados da facção. Eles querem a revogação do Tratado Sagrado e assumir o governo do domínio do Lorde da Guerra, a pertencer ao primeiro ancestral. O primeiro passo em direção a esse objetivo é iniciar problemas no distrito demoníaco para demonstrar que a facção ainda está viva e bem. No começo, Walter não queria acabar com a raça do homem, mas se caso vier encher o saco, terá que fazer isso. Então vai usar os seus familiares para acabar com o homem. Mas em vez de Kujo acabar com o homem, Yukina pede para frente no lugar de Kujo. Não sabendo que ele é capaz, Walter pede uma amostra do poder de Yukina. Saindo do barco, Sekai está irritado porque não quer que a sua amiga corra tanto perigo. Amanhecendo, a Saki aparece por cima de Kujo. Sem querer, os dois tropeçam e surge Yukina, irmã do mesmo, que vê toda a cena e sai do lugar. A Saki veio para saber qual a relação entre ele e Yukina. Falando que são apenas amigos, a garota quer declarar guerra e que longe Sayaka vê toda a cena e Kujo irá pagar. No colégio, Kujo pergunta à professora sobre Cards, perguntando o motivo que quer saber sobre isso. Yukina responde que quer pegá-lo antes que firme contrato com o Lorde Erdeal. No entanto, a mulher diz que não há mais necessidade para irem atrás do homem. Walter é um monstro que os rumores dizem que será o mais próximo possível dos ancestrais, e a facção do Imperador da Peste Negra não pode fazer nada. A arma antiga que eles estavam procurando não é mais utilizável. Na Lacuverá, arma dos deuses, que dizem ter destruído inúmeras civilizações, foi descoberta em ruínas antigas, mas a mesma empresa, chamada Indústria Alquímica, canou contrabando junto com uma tabuleta de pedra que explica como usá-lo. A facção Imperador da Peste Negra veio até essa ilha para roubá-lo, mas essa arma já foi roubada tem um tempo e ninguém sabe onde foi. Diversas pessoas já tentaram decifrá-la, mas ninguém foi capaz de fazer isso. O pesquisador que ajudou na decifração já está sob custódia, e não há indicações de Nalacuverá foi removido da ilha. A guarda da ilha já está procurando por todos os esconderijos, e o perfil correspondente foi encontrado em um bloco. Então a professora vai ter o local e não quer que os dois atrapalhem, e dá uma dica para Kujo. Vatler já comeu 2 figurões da segunda geração do vampiro ancestrais. Na sala de aula, o mesmo pergunta para seguir sobre a arma Nalacuverá.
o levando para uma sala. Motoki percebe que a mesma está indo no conselho estudantil. Pesquisando, encontra uma arma que parece mais como uma aranha gigante. De repente, um dos professores aparecem, pulando no chão. O sangue do nariz de Kujou começa a pingar por achar que a sua amiga é Sex. No terraço, Kujou descobriu que a sua tabuleta de pedra com o texto antigo explicado. Asagi quer sair para pegar um refrigerante, quando de repente surge Sayaka, atacando diretamente o garoto. Conseguindo desviar de alguns golpes, sofre um ataque no peito e do nada aparece Asagi, querendo ajudar Kujou. O golpe do mesmo fica muito poderoso e reflete a mesma contra a parede, ficando cada vez mais descontrolado. Surge Yukina para fazer com que Kujou controle seu poder, levando Asagi até a enfermaria. A garota está bem, no entanto tem que ficar um tempo em recuperação, quando de repente surge Killstroke Gardos atrás de Asagi para fazer um serviço longo após ser libertada, percebendo que a Asagi é como se fosse um robô, dá diversos tiros na garota e consegue sequestrar as demais. Vendo toda a situação, Motoki sai correndo atrás do carro, enquanto uma pílula corre em alta velocidade. Escutando o som do helicóptero, só tem um jeito de parar aquilo, usando seu poder do som. Toma diversas pílulas. O clone sai do corpo e parte em direção ao helicóptero, mas de repente surge Valtiler, dizendo que não pode deixar com que Motoki atrapalhe, então arremessa de cima do prédio. As garotas enfim chegam no lugar prometido. Asagi explica que Asaki quase faleceu uma vez e teve uma chance de nunca mais recuperar as memórias. Por um milagre conseguiu, e agora tem trauma desses homens. Asagi foi sequestrada porque às vezes é contratada para hackers. De repente surge Guards pedindo para que use o seu computador para analisar os comandos de controle para Nalaku Verá. Gardos enviou um quebra-cabeça para muitos hackers, o único que conseguiu resolver foi Asagi, e agora quer o poder da Nalaku Verá para assim conseguir derrotar o primeiro ancestral. Asagi sabe que o homem quer envolver o mundo em uma guerra terrível só para conseguir esse feito, embora tenha certeza que seja contra a ética de todos. O primeiro ancestral e Guards trabalharam juntos, porque tem uma arma capaz de derrotar um ancestral. Ambos trabalharem juntos pode ser uma boa. A facção do Imperador da Morte Negra, para assim derrotar um ancestral. Sendo da sala, pede para que se apresse e de repente Nagisa é possuída por Asagi. É para que não tenha pressa porque Kujou certamente irá ganhar tempo. No lado de fora, a cena volta para Kujou, chegando no lugar que as garotas estão pegando Sayaka. Os dois conseguem atravessar o rio e encontrar a polícia, atirando contra o grupo de gardos. No entanto, surge a arma para ser destruindo todo o local. De repente surge Valtiler, pedindo para que não atrapalhe porque vai destruir Nalaku Verá. Kujou recebe a ligação de Yukina, então pede para Valtiler deixe tudo isso com ele. Vai salvar a sua amiga e dar um jeito em tudo. Sendo convencido pelas palavras do garoto, solta poder na água. Kujou parte para cima da criatura e consegue passar por baixo, mas ele se vira e começa a disparar diversos lasers contra o garoto, que consegue desviar. Perto de ser eliminado, surge Sayaka para bloquear os golpes, e com belos movimentos, corta a perna da criatura. Conseguindo dar golpes no robô, não faz nenhum efeito. Valtiler explica que é uma barreira de campo repulsiva. A espada corta conexões especiais de tudo o que tocou, então a barreira bloqueou antes de contato perfeito. Ele prende os ataques dos adversários e se adapta, por conta de ser a chamada de arma dos deuses. Percebendo que o robô está voando, usa o golpe de seu familiar, mas acaba usando muita força e partindo do chão, conseguindo levar a fera até o último andar. De repente ela aparece junto com a maré do mar, para alagar todo esse local. Essa criatura é tão forte que sua conversão elementar para se consertar. A cena muda para Yukina, que consegue derrotar os guardas com extrema facilidade, sendo correndo em contra diversas armas dos deuses. De repente surge Guards na sua frente, que explica tudo sobre o ocorrido. Mesmo que o primeiro ancestral seja muito forte, não pode proteger sozinho o domínio do Lorde da Guerra. Guards, mesmo que não possa derrotá-lo, quer apenas destruir seu domínio, é o suficiente para ficar feliz. Irritado, Yukina pergunta se ele não vai só eliminar as pessoas da ilha Itogami, como também aqueles do domínio do Lorde da Guerra. Com uma risada fala que é por isso que todos o chamam de terroristas, se transformando em uma super fera. Defere diversos golpes contra Yukina, que consegue desviar e contra-atacar, mas não causa nenhum efeito em Gardos, sendo para fora do barco. Motoki joga a espada da garota de muito longe para que possa lutar de igual para igual. Partindo em direção ao homem, usou o golpe de sua lança para cortar o braço. Yukina acha que a batalha terminou, porém tudo foi apenas um jogo e Guard já tinha tudo planejado e raptou as duas garotas para levarem consigo, quando de repente aparecem diversas armas dos deuses e pede para que se renda para não tomar todo o seu tempo. A cena volta para Kujou conversando com Sayaka. Ao ver as suas partes volumosas, percebe que ela é muito grande. Andando juntos, ela ficou contente porque sempre foi muito alta e carregava suas amigas e pela primeira vez foi carregada, e assim abraçando como forma de agradecimento, e oferece ao mesmo seu sangue, e Kujou não recusa e logo após consegue domar outro familiar. Assim conseguiram acabar com diversas armas dos deuses, enquanto de repente surge outra arma, dessa vez a número 55, aquela que foi escondida esse tempo todo. Com seu enorme poder consegue causar dano contra o familiar de Kujou. Seu familiar é derrotado com bastante facilidade. De repente aparece Sujile perguntando se não quer uma mãozinha. Kujou quer acabar com isso tudo sozinho, sem depender das pessoas. Partindo para cima surge Yukina para bloquear o golpe. No entanto são muitos, e as duas bloqueiam juntos do golpe. Usando seu outro familiar contra a Robomãe não foi suficiente e ela saiu ilesa. Gardos consegue prever todos os movimentos, quando menos se espera surgir outro familiar, mas não foi o suficiente.
suficiente e outro robô aparece para cercá-los, vendo que não pode vencê-lo, e o Kina sabe um jeito porque Azagi cria um tipo de vírus. Eles auto se destroem, sempre que usam a opção de auto-reparo, ou comando é a única palavra. Se caso conseguirem chegar perto e usar o áudio, eles auto se destroem. Sayaka quer parar diretamente o Nala Kuvera, partindo para cima de todos os robôs. Sayaka usa seu golpe de arco no céu e deixa todos os robôs sem se mexerem, lançando seu familiar contra o homem e consegue danificar o robô. Vendo que não tem outra opção, desce o robô para enfrentar o Kina. De fundo, Sayaka está dando cobertura a Kujou e dando golpe final, vendo que a criatura está se autoconsertando, e o Kina parte para cima e coloca o áudio de alta explosão, para assim todos acabarem sendo petrificados. A cena muda para a Vautiler, que gostou muito do espetáculo, só não contava que a terceira líder da organização Rei Leão iria aparecer. A mulher entrega um papel e pergunta se foi o trabalho da facção do Imperador da Peste Negra fazer tudo isso. Vautiler fez tudo isso apenas por diversão e nada mais. Nessa carta está escrita que o novo embaixador do domínio do Lorde da Guerra do Distrito Demoníaca foi Vautiler, que foi escolhido para o cargo. Após isso tudo, Kujou ficou para cuidar de Azagi, mostrando os brincos que Kujou deu para a mesma. Ela acha uma brecha e lasca um beijo na boca do garoto, e todas elas ficam surpresas ao ver que o garoto está com o nariz sangrando, e Kujou fica muito enrascado nessa. A cena muda para a aeronave de Ragnevald. Está sob a proteção da Ordem do Anel Sagrado. No entanto, ela está sob o ataque de uma jovem garota que acaba com várias pessoas e deixa apenas um pé para contar a história. Atacando diretamente a mulher, ela consegue desviar e revela que se fosse um demônio qualquer não iria chegar perto. E no céu surge uma pessoa com diversas ondas e derrota um homem com facilidade. A cena volta para o Prota andando para o colégio e revela que Sayaka, que de vez em quando fica ligando para ele de madrugada, então não conseguiu dormir, mas a amiga do mesmo fala que ela odiava escutar voz de homem, nem sequer suportava. Ao chegar no colégio, os amigos de Kujou percebem que ele está muito cansado e logo fala que é por causa de mulher. A Saki chega de repente porque não dormiu bem também. Em deduz que os dois são muito próximos, pode até ter acontecido alguma coisa. Logo os amigos de ambos saem de perto, ela convida o mesmo para a sala de artes. Ao chegar no local, ela pede para que o mesmo tire a camisa para ser o modelo. Começando a desenhar, ela percebe que a cara de Kujou não está das melhores. Para animá-lo, traz algumas fantasias e tira a roupa na frente do mesmo. Aceitando as condições, no entanto fica muito envergonhada, ela tira uma foto por conta de não ser todos os dias que vai ver Kujou envergonhado. Começando a tirar muitas fotos, para ter como se defender mais para frente, tira dela também, assim pegando ele desprevenido acaba tirando fotos juntos. De repente a Zagi revela que o mesmo está escondendo alguma coisa dela, e que Kujou também quer saber alguma coisa sobre a mesma. Ambos vão trocar favores e espera que tenha resposta na próxima vez que se encontrarem. Voltando para casa surge Himegari, falando que viu que ele tirando fotos de Azagi e não sabia que ser modelo era desse jeito. Mudando de assunto, Kujou está pretendendo contar para Azagi que é o quarto ancestral, para assim evitar que a garota tenha tantos perigos. Himegari pede para que ela pense antes de contar, já que derrotou quadrilha muito perigosa. Graças a isso tem o direito de ser egoísta e não ter contar para as pessoas, mas o maior problema é que tem traumas de monstro desde criança. Ao ver da janela percebe que Nagisa recebeu a carta de amor de um dos colegas de classe, e logo Kujou ficou muito furioso ao saber que sua irmã é popular. No meio da noite novamente recebe uma ligação de Sayaka, que vai vir novamente ao Japão para proteger uma pessoa muito importante. Antes que termine de falar, gostaria de sair com o mesmo, mas Kujou responde que já que ele está muito ocupado, dessa vez apenas deseja sucesso. Irritado, xinga e desliga na cara. Ao ver da janela, Kujou percebe que está ocorrendo um incêndio e uma garota caída sangrando no chão e um anjo voltando para os céus. No dia seguinte, Kujou decide ir até o colégio para ver como está sua irmã, quando de repente surge Himegari na sua frente, escutando alguns barulhos estranhos por trás da porta. Ele fica envergonhado e arromba a porta, mas era apenas um gato que estava lambendo a sua irmã. A carta era sobre os membros do clube esportivo. Ela revela que o gato está abandonado e encontrou alguém para cuidar dele. Esse tempo todo o Kanon esteve cuidando. Logo ela chega se apresentando para todos. Indo para o local, Kanon explica. Por ser muito tímido, os garotos sempre a evita. No entanto, Nagisa tem uma reunião importante para ir dar uma olhada e pede para ambos ajudar Kanon no seu trabalho. Ao chegar no local, percebe que é uma igreja abandonada. Ela revela que foi cuidada pelas pessoas que trabalhavam na igreja quando era apenas uma criança. Percebe que o local está repleto de gatos e ela cuida de tudo sozinha. E tem medo de que um dia não possa cuidar de todos assim. Mas a cena muda para a professora indo até o encontro de Yazé. Logo ele revela que é a quinta pessoa capturada, além de ter outro demônio que também se viu lutando contra essa garota. Eles encontram a garota com algumas modificações, mas não é engano chamá-la de ser humano comum. Graças à luta de ontem, o seu rim está completamente destruído e fez perder esses órgãos graças à luta, porque foram todos comidos. De repente chegou um ancestral, falando que não vai contar se foi ele ou não, porque está em silêncio absoluto, mas tem uma dica, possa ser Ragnaud de Aldreiga, um dirigível de Ordem do Anel Sagrado, está
desaparecido desde ontem. Ele revela que essa organização é inimigo da professora. Pode ser mais interessante deixá-los livres. Só está fazendo isso por conta de querer algo em troca, para não envolver o quarto ancestral nesse caso. A garota que está nesse local é muito forte, ele não pode derrotá-la. Por enquanto não quer que o quarto ancestral morra. Logo nós percebemos que Kanon, ao pegar alguns gatos, entrega para um garoto que a sua família gosta muito de animais, mas uma das garotas revela que ela e Kanon eram bastante amigos, mas depois de um incidente que aconteceu no qual ela foi a única sobrevivente, muitas pessoas faleceram exceto ela. Acabando o assunto, todos os gatos foram adotados. De repente chega a professora brava, porque a escola não é lugar para trazer animais, mas ela pode esquecer tudo com apenas uma condição, para que acompanhe a mesma essa noite. Ao chegar no local, Nachizuki o trouxe para que ajude com seu trabalho de mago de ataque. Mesmo com esse trabalho, ela veio com Yukata, mas isso tudo é para Start desfrutar das lojas à noite. De repente chega Himegari, falando que já a FG do quarto ancestral teve que vir também. Kajou viu o incidente na noite passada da sua janela, mas ele pensou que eram demônios causando problemas. Graças a isso, Kojou vai ter que capturar essas pessoas que andam causando problemas, mas elas são uma classe especial de magia e ataque físicos, mas pede apenas para que não as mate. Ao olhar para frente, percebe que as máscaras possuídas apareceram. Graças aos fogos, pode fazer um pouco de barulho, usando a magia para teleportarem. Ao ver a batalha, Nachizuki não conhece esse tipo de magia que soa mais como técnicas divinas. Nachizuki usa seu golpe para prendê-las. Perto de acertá-las com seu golpe, Himegari é eletrocutada e eles conseguem escapar da armadilha, vendo que a luta está feia. Pede para Kujou parar com seu golpe, se caso a cidade toda vai ser danificada. Nachizuki consegue segurar para que não caia na cidade, usando o Nono ancestral. A criatura conseguiu resistir ao ataque. Perto de serem atacados, uma das inimigas mascaradas o salva e começa a arrancar os órgãos da mulher, tendo a sua máscara arrancada. Percebe que é Kanon, que está lutando contra essa criatura. Logo começa a comer o pescoço da garota, sem expressão no rosto, e voando para longe. No dia seguinte, Himegari e Kujou vão para uma empresa famosa pela fabricação de automatos industriais, mas até agora não contou que era Kanon lutando para a professora. Ao entrar no local, eles vieram atrás de Kanazé, mas pergunta se esse assunto é urgente, pode levá-los até ele. Vendo que ela tem medo de aviões, segura na mão da garota para que consiga ficar calma. No avião, Kojou pergunta se o pai de Kanon tem algo a ver com a máscara possuída. Himegari tem quase certeza disso, e Kanon está acreditando que uma pessoa iria transformar a própria filha em uma máquina de matar. Himegari acha que ele não alterou sua própria filha, sendo uma pessoa para alterá-la. Pousando na ilha, um homem fala que cedo ou tarde vai se encontrar com Kanazé, então parte de volta para casa e deixa os dois na ilha. Himegari acha que eles tramaram trazer o quarto ancestral para fora da ilha. Kojou acha que foi um erro ter vindo sem antes conversar com Nachizuki, antes que possam pensar em Kanazé. Tem que encontrar comida e lugar para passar a noite. Andando pelo local, encontra um poço de Gauronts, usando para proteger contra ataques inimigos na batalha. A cena muda para Sayaka no lugar no qual Kanon morou. Ao olhar para o lado, percebe que tem uma pessoa e é a Zé, pedindo para que não diga nada para Himegari e Kojou que ele realmente é, que se caso não contar vai falar onde estão ambos. Claramente estão envolvidos com o caso envolvendo os Kanazé, explicando um pouco mais sobre o ocorrido. Azagi chama Sayaka de psicopata porque atacou Kojou, e a mesma fala que Azagi é ficante de Kojou. Discutindo horrores, a cena volta para Kojou e Himegari, tentando eletrocutar alguns peixes, mas não sai assim como combinado e a garota acabou fazendo a refeição, mas era tudo de coco. Mas Kojou está preocupado com sua irmã porque já faz alguns dias que não volta para casa, mas ela se lembra que hoje tinha prometido para Azagi que iria ajudá-la com seu serviço de artes. A cena muda para a mesa que encontrou onde eles estão, é a empresa que tem negócio de fachadas. Logo as duas começam a discutir sobre Kojou novamente, mas logo para e pergunta o motivo que está por trás de Kanon. Ela responde que alguém que conhece pode conhecê-la melhor, protegê-la era sua obrigação, mas ela desapareceu antes que pudesse ir para essa ilha de Togami. A pessoa que ela precisa proteger é a princesa de Aldegi, mas a cena muda para Kojou, vendo Kanon da forma que vê ao mundo. Ao ver a garota, seu nariz começa a sangrar e o peito doer, só que de repente some aparecer Himegari da forma que vê o mundo no local e pede o casaco do Mizan para que possa se virar. Ela fala que Kanon estava no local e ele não veio para esse local apenas para espiar Himegari. Ao olharem para o lado, percebe que tem um barco chegando, no entanto é da empresa que trouxeram para esse local, então se escondem para não dar ruim. Esses homens já chegam tirando contra ambos, conseguindo desviar. Himegari parte para cima e com belos golpes consegue derrotar todos com facilidade, mas não consegue se levantar e Kojou dá um soco, no entanto percebe que eles são robôs. Encurralado chega uma garota com uma armadilha amaldiçoada, derrotando todos os robôs com apenas
apenas um tiro, ela se apresenta como La Furia Hyavin. Ela finalmente encontrou Koujo. Esse tempo todo estava atrás do mesmo e esses automatas estão atrás dela. Mesmo vendo o navio, percebe que não pode usá-lo por conta de serem operados remotamente pelo navio mãe. Além disso, tem mais automatas a bordo. Então Koujo fica na frente de todos e com seu escudo consegue parar as balas. Usando seu familiar, consegue destruir todos com facilidade e aparece na sua frente. Ela se apresenta melhor como a filha mais velha do rei Lucas Hyavin de Aldeia. A cena muda para as pessoas mexendo no corpo de uma garota, no qual é chamada de anti-artificial. Além do mais, a máscara dela foi quebrada na luta anterior, e essa garota é justamente Kano. A partir do momento que todo o poder de Kano for libertado, ela será um desastre natural, um falso anti-despertado combate inimigos ditados por seus instintos, e quando ele completar o seu dever, ela alcançará a ascensão. Nesse caso, eles estão querendo vendê-la. A garota revela que prenderam um quarto ancestral numa ilha. Homem sabe que foi Koujo que interrompeu o ritual anterior, então acha melhor destruir toda a ilha, já que a princesa está no local, pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. A cena volta para Koujo conversando com a princesa, que as pessoas da organização inimiga está atrás do sangue real. Ela fala que Kanaze Kinsei, da Magus Craft, organização que quer o sangue da mesma, era o mago da corte real no palácio de Aldeia, portando muitas técnicas mágicas, que ele sabe que existe alguém de sangue real como médium espiritual. É por isso que Kanaze se arriscou para sequestrar a garota. Ela fala que o verdadeiro pai de Kanaze é o seu avô. Há 15 anos atrás ele teve um caso ilícito com uma mulher japonesa vivendo em Aldeia. A filha resultante foi a Kanaze Kanon. A existência dela foi descoberta há um pouco tempo. O palácio real entrou em caos. A princesa não pode ignorar isso, depois que soube que ela é filha adotiva de Kanaze Kinsei. Mas agora já é tarde demais, quando Koujo a viu. Estava sendo usado como uma amostra e lutou até a morte contra a sua própria espécie. Essas pessoas são chamadas de falso anjos, e é um trabalho no qual Kinsei estava trabalhando há bastante tempo. De repente surge um barco com uma bandeira de paz. Essa pessoa é Kanaze Kinsei. Ele explica que adquiriram 7 corpos para o projeto de falso anjo. A Kanon derrotou 3 deles, incluindo os outros que ela eliminou. Obteve 6 centros espirituais. A evolução espiritual se torna possível sem ultrapassar a capacidade do corpo humano. Koujo está irritado por conta de chamar aquelas criaturas de auto-eliminatórios de serem evoluídos. A empresa no qual está envolvida nisso está em decadência, já que usaram um pouco de dinheiro para construir automatas. Isso foi um verdadeiro fracasso, e agora gastaram o resto do dinheiro para criarem anjos artificiais como armas. A única coisa que eles querem nesse exato momento é a princesa. Ao abrir a mala, sai de dentro do Kano. A garota pede para que Koujo lute sem nenhuma restrição, e não quer que a Himegari se intrometa nessa luta. Eles querem usar como propaganda o fato do anjo conseguir derrotar o quarto ancestral. Himegari parte para cima da criatura para ativar seu poder, mas a inútil acaba sendo repelida, porque armas feitas por humanos não podem ferir um falso anjo com os poderes de um deus real. Mesmo assim, ela quer continuar lutando, mas a mulher impede por conta dessa luta não ser de Himegari. Partindo para cima dá diversos golpes contra a garota que consegue bloquear com dificuldade, mas o homem que veio junto se transformou em demônio para derrotar a princesa. Todos param de lutar ao escutar a voz e a luz vindo de Kano, no qual o alvo sempre foi Koujo, que consegue desviar dos golpes, saindo correndo, vê que não tem outra opção e chama o seu familiar para a luta. Ao acertar a garota, não causa nenhum tipo de dano. Kano ataca diretamente Koujo e o fere, mas de repente ela começa a surtar e sai muito vento. Ninguém sabe o porquê disso acontecer, então sai correndo para o navio para se proteger. Ao criar uma barreira, o local tudo está sendo repleto por gelo, e a garota está completamente congelada. Enquanto isso, Sayaka está lutando contra o automatas, tacando uma flecha para o alto, os automatas caem no chão. De repente aparece a professora dando os parabéns para a garota. Agora tem provas contra Magus Craft, já que Sayaka se esforçou bastante, a garota decide dar algumas informações. A guarda costeira recebeu um sinal de socorro, de um poder de resgate de Aldeia. A princesa está na mesma ilha que Koujo e Himegari. Sayaka pede para irem logo para a ilha, mas fala para mesmo olhar para frente e observa que o local ficou repleto de gelo. Logo nos mostra que foi o Ki na arma da princesa que conseguiu conter a Kanon por um curto espaço-tempo. Ao ver Koujo deitado no chão, algumas cicatrizes já foram curadas, no entanto a que foi atingida no peito. A lança permaneceu, o único jeito de salvá-la é dando força de um familiar mais forte, então a princesa decide dar o seu sangue para que o garoto possa despertar, perto de beijar a garota, e o Ki impede e quer fazer isso assim mesmo. Logo revela que era o plano da princesa o tempo todo, pegando seu sangue e beijando o garoto. Ela quer que o mesmo beija, e mesmo dormindo a puxa de volta. Parando de repente, a princesa fala que o mesmo pode sentir, a puxa de para perto de novo. Mesmo inconsciente, ele parte para cima da garota e suga seu sangue. Logo a princesa percebe que o garoto conseguiu a espada do anjo, e o familiar que ele conseguiu é realmente muito poderoso. Ao acordar, a princesa fala que Himegari salvou mesmo novamente e a cobriu. Não sabendo o que está fazendo, a princesa revela que a Kanon perdeu todo o controle do seu poder. Assim o seu ego entrou em colapso e a consciência dela de ser humana ainda está lá. Para que a sua memória de humana não seja perdida, precisa logo salvá-la. A princesa revela que o mesmo tem que sugar seu sangue. Beijando o mesmo, ele recua,
mas ela fala que isso é necessário, por ela ser muito atraente e não quer fazer isso. Perguntando se é isso realmente necessário, Priscila responde que sim, apegando de jeito daquele beijão na boca e aquele chupão no pescoço. E a cena muda para o subconsciente da Kano, mas ela começa a chorar por continuar estar triste e de repente vem na sua mente Kojou. De repente tudo começa a tremer e Kojou surge para que possa acabar com isso tudo de uma vez por todas. E Megari pergunta o motivo que a tratou como uma ferramenta, mas Homem responde que esse tempo todo a tratou como filha. A mãe da mesma era sua irmã e cuidou dela como se fosse a sua própria filha de criação, mas ele fala que não existe um pai que não goste de ver sua filha protegida. Por conta disso deu o poder de um deus para que ela não possa mais se machucar. Kojou chama o homem de imundo porque decidiu tudo sozinho, sem o consentimento da garota. De repente são atacados pela garota loira. A mulher mostra as cópias de Kano que criou, mas elas não são todas fortes assim. Quando a garota já que foram derrotadas, ela veio atrás da princesa que o sangue é real e pode ser usado assim para criar quantos clones quiser. Kojou fica muito puto e não quer mais que as garotas se machuquem. Partindo para cima é contra-atacado, mas Megari está lá para salvá-lo. Sendo atacado novamente cria uma barreira para se proteger, só que de repente Kano se desperta e Megari parte para cima da loira com belos movimentos de sua espada, usando seu poder de relâmpago dá um ataque em cheio no estômago da garota, e assim ela se ajoelha no chão. Megari pede o controle remoto para controlar as criaturas, pedindo ajuda para o seu parceiro ou mesmo ter seu peito perfurado pela arma de Sayaka. Então parte para cima da garota com seu chicote, partindo para cima da princesa, a mesma usa seu poder dos céus e para o golpe da mulher com facilidade. Vendo o controle, Megari parte para cima para pegar e logo vê que a princesa consegue fazer a falsa espada santa do sistema Volundir. Mesmo sem a nave mãe, ela consegue restabelecer a energia por conta da invocação, energia espiritual dentro de si própria. Nesse momento ela é apenas um espírito e usa seu golpe contra a garota que faz a mesa desmaiar com apenas um golpe. Pegando o controle, consegue fazer com que todos os falsos anjos se ajoelhem aos seus pés. Se lembra que Kano era uma pessoa muito gentil e quer trazer essa pessoa de volta para casa, usando o seu novo familiar do sangue real. Consegue criar um dragão de 2 cabeças e corta as 2 asas da garota. Esse dragão é capaz de cortar o espaço e todas as dimensões dentro da pessoa, só que ela desperta o seu poder maligno dentro de si. Vendo que a garota está mais forte e não conseguiu derrotá-la, surge Megari e lança sua lâmina contra a garota e foi despertar dessa forma maligna, assim usando o dragão para assim comer todas as formas ruins que tem da garota, conseguindo vencer a luta em trabalho de equipe. Kojou não faz nada com o homem por não achar que ele vale a pena, até chegar a garota para resgatá-los e Kano acorda do pesadelo, e a princesa se apresenta como parte da sua família, então ela fica muito feliz com isso. Em sua entrevista com o Ezé, Homem revela que pensou que existia apenas 3 ancestrais, e agora com o surgimento do 4º ancestral, isso significa que o momento em que o poder será necessário se aproxima. Homem revela que qualquer arma que não possa destruí-lo, o 4º ancestral será inútil contra o que está vindo por aí. Na despedida, a princesa dá um beijo na bochecha de Megari e dá um beijo na boca de Kojou e parte logo em seguida. Megari fica furiosa, mas Nagi fica muito feliz por seu irmão ter beijado uma estrangeira que parece mais uma princesa, mas a Sagi fica com ciúmes do beijo e Kojou se lembra do beijo que deu na mesma, e Megari fica com mais ciúmes ainda. Sai que tem que levar a princesa de volta para casa, no entanto era tudo apenas uma ilusão. Ao ver que tem uma festa, a mesma criou uma ilusão e quer se divertir um pouco. A cena muda para Kojou indo para o colégio junto de Megari, em uma situação um tanto quanto apertados e ficam espremidos, ao ver uma garota sendo violada, decide parar. No entanto a porta abre e todos saem, e quem recebe a culpa de tudo é Kojou, mas a professora de Nagisa pede desculpas pela confusão. A pessoa que estava sendo molestada no ônibus era Natsuki. Ela fala que recentemente tem muitas estudantes sendo molestadas no trem, então quis ir para acabar com esses criminosos. Anoitecendo, a guarda está muito intensa na véspera dos Dias das Bruxas, só que de repente uma bruxa maligna aparece atacando todos os guardas, e acabam com ele com apenas um golpe, mas achava que a recepção iria ser um pouco melhor, porque já faz 10 anos. No entanto, algum dos sobreviventes reconheceu a garota e a chama de irmã de Meyer, e como recompensa ganhará uma viagem direta para o inferno, mas ela tem que tomar cuidado porque a bruxa do vácuo está na cidade de Natsuki. Essa pessoa é Natsuki. No aeroporto, Kojou está esperando uma amiga de infância, e todos os garotos acham que ela é muito fofa, quando de repente ela aparece pulando no colo do Meizen e está muito contente por estar vendo Kojou novamente. Todos querem passear um pouco e se divertir bastante. Ao chegar em uma torre de turismo, Yuma percebe que Megari fica olhando o tempo todo para ele. De repente o Meizen recebe uma ligação da princesa, que no lugar oposto do aeroporto foi completamente destruído. Logo a Zé e a Ziga receberam a ligação e voltaram para os seus serviços. Olhar para a frente aparece Astarte, falando que perdeu contato com a professora desde as 9 da manhã. Ao chegar em casa, Yuma decide passar os dias de férias ali na casa do mesmo. Abrindo a porta do banheiro, encontra Kanon e Astarte da forma que vê ao mundo, e fecha a porta na hora, quando de repente surge Megari, dando um sermão no mesmo, perguntando se vê as duas da forma que vê ao mundo, pedindo desculpas se as duas aceitam, mas no caso da professora pode ser que tenha ocorrido alguma distorção no tempo. A cena logo muda para irem tomar um pouco de água, quando de repente uma surge nas costas do mesmo, assustado derruba o copo e se corta,
garota. Graças ao hábito que ele tinha, ela sempre traz kit de primeiros socorros. Vendo que está com traje um tanto quanto diferente, fica muito envergonhado. Então pergunta se ele gostou e Koujo adora esse tipo de coisa, mas ela tem uma grande dúvida: se caso ela não fosse mais humana, ele a veria da mesma forma. Koujo não liga porque tem vários amigos que não são humanos. Ela sempre soube que Koujo era o único para Yuma. Quando menos espere, Yuma dá um beijo no garoto, assim surgindo um soldado nas suas costas, mesmo desmaia logo em seguida. É hora do show, está prestes a começar. Ao cortar no dia seguinte, Yuma vê no espelho e acha muito estranho do fato de estar igual antes. A cena muda para Himeragi, onde Yuma quer conversar com a garota de forma urgente, mas ela pede para que entre logo, antes que alguém escuta o que estão tentando conversar. Ao ver a garota estar de forma genuína, fica bem envergonhada. Está escolhendo roupa para o festival, por todos os lugares da casa em diversas roupas que a garota usa. Todas elas estão vendo se trocar e fica bem envergonhada. Yuma percebe que elas acham que a mesma é uma garota. Koujo percebe que elas acham que o mesmo é a garota, mas ela se apresenta como Koujo. A cena muda para Zag, que ela pesquisou em todos os lugares do sistema e não encontrou nenhum vestígio de vírus. De repente, um de seus robôs aparecem no local que nos últimos 3 minutos tiveram 11 erros no sistema de orientação de pouso, 78 queixas referenciais sinais de trânsito e relógios de falhas no sistema de navegação dos carros aumentaram para 159. O sistema de informação da localização na ilha são destruídos e não tem nenhuma chance de ser um ataque cibernético, já que não há problemas com a rede e todos os números dos sistemas estão corretos. Talvez seja a cidade que está bagunçada. De repente, aparece a mestra do Mugiwai. Ela percebe que a Zari tem uma recepção aguçada. A Zagi nota que tem um problema para lidar. A Zagi pergunta para saber se também levaram o mesmo, respondendo que sim, ele estava conduzindo uma investigação a pedido da Corporação do Gesto da Ilha Artificial. Então a Imperatriz, que a Zari conduziu o próprio espaço em torno da ilha Itogami, foi distorcida, respondendo que sim, mas embora ninguém saiba o motivo por trás, um dos subordinados da garota quer que espere um pouco. Também tem um registro de uma anomalia espacial de 10 anos atrás, pode ser a bruxa de Notariá, alta bibliotecária da organização criminosa, a biblioteca. Alguns dias atrás eu vi um relato de membros da biblioteca rompendo o muro e entrando na cidade. De todo modo, agora a Zag tem que dar uma ideia do que está acontecendo. Precisam fazer o que podem para continuar com isso. A cena volta para Koujo, perguntando para saber onde a conhece. Responde que foi no terraço do colégio. Ela estava procurando alguém que adotasse um gato de rua. Após fazer diversas perguntas, Koujo consegue responder todas com maestria, perguntando para saber onde está o corpo do garoto. Ele não sabe. Seria normal considerar que agora Yuma está no seu corpo, mas não consegue encontrá-la em canto nenhum, depois que voltou de seu apartamento anteontem. A Yuma falou com ele quando ela beijou, viu algum tipo de sombra azul, então apagou logo em seguida, e aqui na remessa pergunta para saber se beijou a garota, respondendo que foi beijado. Mesmo assim ela não escuta e continua indo pra cima do garoto. A cena muda para lá Sophie e Sayaka, que estão no mesmo quarto, perguntando para saber o motivo que estão juntas no mesmo quarto. A garota explica que depois de terem repetidamente transportados para pontos aleatórios no espaço, acabaram nesse quarto, se lembrando de tudo, mas ela estava de roupa quando foi levada para o quarto. La Folie achou que elas amassariam, por isso que tomou a liberdade de tirá-las, perguntando para saber o que ela acha disso tudo. Ela não liga para isso por conta de ambas serem garotas, então não tem problemas nenhum nisso tudo. No entanto, La Folie estava sobre a anomalia espacial. Ficando envergonhada, ela supõe que significa que todos os espaços ao redor da ilha foram distorcidos por algum tipo de entidade, e acredita que foram transportadas tantas vezes como resultado de um grande poder espiritual ou mágico, mas para cidadãos comuns, causa só problemas no nível de ficar perdido ou preso no trânsito. Vendo que essa é uma brincadeira terrível, pergunta para saber se ela acha que a escola é muito grande para brincadeiras como essa. Gostaria de saber quem é o culpado por estar tentando fazer algo assim. La Folie acha que pode haver algum propósito para distorcer o espaço. Esse fenômeno só pode ser profundo do que todos pensam. A cena muda novamente para Koujo e suas amigas. Elas notam que Yuma e Nagisa não estão na casa do garoto. Se ela fez o café da manhã antes de ir embora, significa que não foi levada contra a vontade dela. Isso preocupa que Koujo não possa ligar para ela. E o Kina acha que está tudo bem. É o corpo de Koujo que Yuma quer. Ficando envergonhado, não era desse jeito que o garoto estava pensando. Ela quis dizer do corpo do quarto ancestral. Koujo acha que ela não sabe que o mesmo é um quarto ancestral, mas não precisa de explicação para isso. Mesmo que o Kina possa estar certa, não entende como ela conseguiu pegar o seu corpo de volta. Perguntando para saber se a sua amiga pode fazer algo assim, e o Kina responde que isso não é possível para os vampiros.
Não há magia que possa substituir uma maldição divina. Kojou não entende isso, está no corpo da garota e como não pode fazer algo assim. Yukina não acha que Yuma realmente roubou o corpo de Kojou. Ela só distorce o espaço, ela ligou o espaço do garoto com o dela e trocou sentidos. Em outras palavras, Kojou acha que está só se movimentando com os próprios membros, mas Yuma está controlando o corpo do garoto. Kojou não consegue entender direito o que Yukina está dizendo, mas sabe que ela tem que manter o controle contínuo sobre o espaço. Yukina explica que manter o controle do espaço é magia avançada. Nenhum humano normal pode fazer algo assim. Os únicos que podem usá-la, por exemplo, são pessoas como Minamisa Sensei. A Tokugovi Yuma é bruxa, no mesmo tipo que Minamisa Sensei. A cena muda para uma mulher que está usando um grimório, após ser eliminar diversas pessoas. Para ela, o atrito das dimensões é uma sensação maravilhosa. O poder da bruxa azul é algo de outro mundo. Ela nasceu em bruxa, criada especificamente para essa finalidade. Então vai usar a garota à vontade para seus ganhos próprios até encontrar o que procuram. De repente ela sofre um ataque, por sorte conseguem bloquear. Vendo que os seus guardas foram derrotados com facilidade, é aquele mesmo homem que está atrás do Kojou. Ele está decepcionado com o poder das duas, agora tem certeza que o poder das bruxas de Oshidon não é tudo o que diziam ser. Elas notam que o mesmo é Dmitriev Altier, ficando assustada com o mesmo. Ele percebe que essa é a fonte de toda a distorção no espaço ao redor do local. Ele fica assustado com o grande poder da magia, que é impressionante, mas isso acaba significando que é o trabalho de uma bola de cristal muito longe de onde estão. Pode deduzir que elas estão procurando algum tipo de tesouro selado nesta ilha. Dmitri acha uma pena por conta das duas terem ficado aquém das suas expectativas. O Katavi usa o poder do livro, mesmo a sua amiga pedindo para que não faça isso, ela continua. Logo em seguida, o poder do livro acaba sendo cancelado e de repente aparece uma no corpo de Kojou, mas Dmitri não sabe qual é o garoto. Vendo que essa pessoa não é Kojou, pergunta para saber quem é o mesmo. Então se apresenta como Yuma, filha da Kato Fuji, a bruxa de Notária. A cena muda para Azagi. Depois de muito tempo, ela conseguiu fazer o que queria. Ela conseguiu reescrever completamente a base da rede dos blocos flutuantes em tão pouco tempo. Além disso, digitalizou toda a informação espacial por milímetro e atualizou o banco de dados, de modo que deve cuidar da maior parte das bagunças de trânsito. Ela decide que vai dormir um pouco por conta de estar cansada depois de ter feito tudo. A cena muda para Kojou, as meninas estão comendo bastante, enquanto Kojou está bastante preocupado por conta de terem perdido seu corpo. Colocando a comida na boca do mesmo, pede para que se acalme um pouco. No momento não tem mais ideia de onde está Yuma, e muito menos do que ela está atrás. Além disso, já tem um modo para desfazer imediatamente a magia da Yuma. Kojou está animado por conta de Shikaro poder quebrar qualquer magia. Ela sabe que se caso fosse anular alguma magia elaborada, haveria repercussões significativas para o campo-alvo. Em outras palavras, fizeram isso agora, o corpo e a mente da Yuma ficariam abalados. Kojou acha que não pode fazer isso e o que não entende, ela prefere não usar esse método. Se for necessário usar a Sekirou, terá que fazer o seu corpo ser o alvo. Deve voltar à vida, mesmo sem morrer um pouco. Kojou quer que espere um minuto. Se caso continuar assim, vai sofrer do mortal. Yukina é vigia da garota. Não importa como Kojou se parece, só precisa cumprir o seu dever, mas vai fazer o possível para ajudar o garoto. Cortando todas elas, Kojou quer saber como as meninas vão ao banheiro. Yukina não vai permitir que ele vá ao banheiro de jeito nenhum. Jimmy quer ver que a bruxa de Notária é uma grande bibliotecária. Ele se lembra que está dentro da barreira da prisão distrito demoníaco. Yuma responde que ela está presa, pegou emprestado o corpo do garoto ancestral para libertar a sua mãe, mas ela acredita que essa é uma situação ideal para ele também, uma vez que a barreira da prisão seja quebrada não é só pela sua mãe, mas inúmeros criminosos lendários serão liberados. Dmitri percebe que ela está bem ciente de que procurou um adversário forte, se caso só ignorar por um momento, garante que não vai ficar entediado. Logo em seguida, Kojou sente um frio e nota que é o poder que está vindo do portal da Pedra Fundamental. Então pede para que Astarte cuide de Kanazé, aceitando, ambos saem do local correndo. Saindo correndo atrás do mesmo, quer que espere um pouco, sentindo algo vindo do garoto, percebe que é outra distorção do espaço. Logo em seguida tem diversos helicópteros em direção a Yuma e Dmitri, então quer que Yuma se renda o quanto antes. As magas notam que isso é realmente algo bom por conta de já estarem entediados. Dessa vez não vai deter a garota e pode ir com tudo. Usando o poder do livro, consegue derrotar diversos helicópteros com extrema felicidade. Dmitri fica impressionado por conta de ter valorizado o grimório da biblioteca, harmonia pré-estabelecida.
Enquanto isso, Kojou está correndo e enfim chegou até o portal da Pedra Fundamental. Ao entrar, Kojou saiu em diversos lugares diferentes e não conseguiu subir para cima do prédio. Kojou está estressado e pergunta para saber o que devem fazer. De repente, Kojou acaba recebendo uma mensagem de Asagi. A navegação utiliza distorção no espaço para determinar uma foto de Asagi, parecendo indefesa durante o sono, e o aplicativo no qual discutiram. O homem percebe que ele é muito intrometido para uma simples inteligência artificial. A cena volta para Kojou, onde ele percebe que só falta mais alguns saltos espaciais para estarem dentro do portal. E o Kina não sabe quem viu o aplicativo. Kojou não precisa saber quem foi, quer apenas chegar até o terraço. Nos é levado um pouco para o passado, onde Kojou conheceu Yuma. Juntos conseguiram pegar o chapéu que pertencia a Nagisa. Ao conseguir chegar até o terraço, ela percebe que o mesmo chegou cedo. Yuma lembra que a garota sempre foi assim, sempre aparecendo de realmente importa, mesmo quando Kojou não tem ideia do que está acontecendo. Nos é mostrado um pouco mais sobre o passado da garota, onde ela está perguntando pela sua mãe. As suas empregadas falam que a Misen está dentro da barreira da prisão. É uma prisão em distrito demoníaco no Extremo Oriente, um lugar de exílio eterno, selado dentro do domínio separado deles. A IA criou a garota como um trunfo para ajudar a garota a escapar daquela prisão, onde ela foi designada sendo a Bruxa Azul, protegida pelo Cavaleiro Azul. A garota ficava se perguntando o que iria fazer quando cumprisse esse objetivo. Sempre teve uma razão para viver diferente do programa atribuído a ela. Yuma naquele dia cortou o cabelo porque queria ser como Kojou. Nunca pensou que na verdade se tornaria o garoto algum dia. Kojou começa a gritar para devolver o seu corpo. Ela vai devolver em breve. Então não precisa ficar gritando. Kojou precisa esperar mais um pouco. Vai conseguir encontrar sua mãe em breve. Querendo seu corpo agora, Dimitria percebe que Kojou está com um corpo adorável, perguntando para saber o motivo que o homem está no local. Ele explica que está esperando a barreira da prisão ser aberta. E o Kina agora entende o que está acontecendo. Yuma pegou o corpo de Kojou porque ela precisa de um imenso poder mágico para quebrar a barreira. Dimitri acha isso maravilhoso. Por conta dos corais criminosos mágicos que foram selados longe entre o domínio logo serão libertados, mas o homem quer que Kojou relaxe um pouco. Obviamente assume a responsabilidade de eliminá-los. Kojou não vai relaxar depois de escutar algo assim. Sendo atacado, o Kina entra na frente para que Kojou não seja pego, mesmo assim, acabam sendo pegos e levados ao alto. As duas bruxas vão fazer os dois cadáveres. Quando menos espera, surge lá Folia e Sayaka para soltar os dois. Ambas vieram para ajudar Kojou. Sayaka sabe que Kojou sempre acaba causando muitas confusões e trazendo problemas para Yukina. Olhar para o mesmo, pergunta para saber quem é ele. Yukina comenta que essa garota é Kojou. Algumas coisas aconteceram e agora ele é uma garota. La Folia está bem triste, desse jeito não pode ter o herdeiro do garoto. Nesse momento não é hora de falar algo assim, precisa focar. Kojou dá aquela risadinha de vagabundo, querendo muito ter um herdeiro. De repente aparece uma luz gigante do para o teto e o garoto percebe que acabaram de ser pego pelo inimigo. Ele fica ainda mais assustado ao ver a barreira da prisão. De repente, no local aparece Kanazé Sensei, falando que ainda não está totalmente materializada. La Folia pediu liberação temporária do homem. Na situação atual, é essencial para todos. Foi magia dele que permitiu chegar até o local. O selo na barreira não foi quebrado, isso pode ser comprado a visualização das ruínas no fundo do mar a partir da superfície. Um poder maior é necessário para emergi-las. De repente, uma some do local de forma repentina. La Folia pergunta para quem Sensei pode seguir Yuma, mas infelizmente não consegue, mas é possível abrir uma porta perto da barreira. La Folia quer que o homem faça isso o quanto antes, e o Kina e Kojou deveriam ir. Eles vão cuidar das bruxas. As duas bruxas perguntam se vão conseguir fazer isso ou não, então invoca uma criatura para pegar todos eles. Contra uma bruxa que obtiver o poder mágico do quarto ancestral só lança da Yukina e Kojou, o verdadeiro quarto ancestral terão chance. Kojou agradece a La Folia por ter falado isso, então Kojou e Yukina entram no portal para que possam ir atrás da garota o quanto antes e recuperar o seu corpo. Então Sayaka e La Folia vão cuidar das bruxas. Desviando do golpe, a cena muda para Yuma vendo em frente à ponte para ir até a prisão, pedindo para que La Blue apareça nas suas costas. De repente, Kojou e Yukina aparecem nas costas da garota, que acha que é o mesmo. Pessoa insuportável por estar indo atrás dela o tempo todo. O garoto tem sorte de ter bons amigos que sempre ajudam quando precisa. Kojou quer que ela não fale como se nada tivesse acontecido. Além disso, é uma das amigas do mesmo. Yuma fica surpresa e agradece por isso. Pergunta para saber o motivo que pensa nela como amiga. Kojou está acostumado a ver bruxas por todos os cantos. Isso não faz diferença para ele. Yuma pergunta para saber mesmo que ela é apenas uma criatura nascida para quebrar a barreira da prisão. Kojou fica surpreso com isso de forma repentina.
Ela comenta que o bebê de profeta forçada e crescer a um ritmo acelerado, torna-se uma bruxa e quebrar a barreira da prisão foram programados nela por sua mãe. Não do jeito que o Mason está pensando, aquilo por si só foi a escolha de Yuma. Não há nada que pode chamar de seu, exceto o fato de que conheceu Kojou. O garoto é tudo o que ela tem no momento. Na verdade, o plano original era sacrificar 100 mil cidadãos na ilha de Togami para quebrar o selo da barreira da prisão, mas quando eles descobriram que Kojou tinha adquirido os poderes do quarto ancestral, a bibliotecária mudou o plano. Graças a Kojou, ninguém tem que morrer, então agradece a Kojou, entoniza Regulusa Ururum. Yuma não roubou autoridade sobre ele, só distorceu o tempo e espaço para invocar um familiar que Kojou falou, só para este momento. Atacando a prisão, Yuma acaba caindo ao chão e ficando se contorcendo com a eletricidade. Ela nota que nem LaBlue consegue fazer isso, mas o sacrifício valeu a pena. Ao olhar para frente, Kojou vê que Yuma saiu correndo e vão logo atrás. Yuma vê que mesmo que a barreira foi quebrada, os prisioneiros não serão liberados. Enfim, Yuma conseguiu encontrar quem estava lá atrás, se apresentando a chave da prisão barreira, a bruxa do vácuo. A cena volta para as duas garotas, onde elas estão lutando contra as criaturas das bestas. As criaturas são insistentes. De repente, uma delas acaba sendo pegas pela besta e sendo solta pela Lafolia. Sabe que se caso ficar nesse ritmo, nunca mais vai ser o fim. Com a magia defensiva que elas estão usando, não pode acabar com todos de uma só vez. As duas só sabem conversar e não prestam para lutar. Pergunta para sua irmã se devem torná-la sacrifícios. Aceitando, vão expulsar os grãos de uma guardião daquele buraco requintado, despedaçá-los, misturar os seus órgãos e transformá-las em um lindo bolo de carne. A cena volta para Yuma, onde ela explica que a bruxa do vácuo, Minamiva Natsuki, é a carcereira, a porta e a chave da barreira da prisão. Kojou pergunta para saber se é Natsuki o nome dela, mas na realidade o nome dela é Barreira Prisão Tecla Mágica, usada para selar criminosos mágicos. Natsuki é a única que pode fazer isso. Ela esteve no local por todo esse tempo, dormindo no local sozinha por 10 anos, e eu acho que isso não deve ser possível. A Natsuki tem trabalho como professora na escola deles esse tempo todo, e uma comenta que a Natsuki ele conhece uma ilusão produzida por sua própria magia, um mero sonho de uma triste menina. Se ela for morta, os detidos dentro da prisão serão libertados, incluindo a mãe que Yuma nunca conheceu. Kojou pergunta para saber o que vai acontecer se caso libertar a garota, quer saber o que vai acontecer quando Yuma completar a missão. Enquanto isso, as garotas estão lutando contra a besta e estão com dificuldade contra ela. Ramos de guardião, isso significa que não são um molusco, mas uma planta. Para vencer, ela lembra que as irmãs Mewer causaram incidente no qual uma imensa floresta foi destruída durante a noite. A tragédia de Ashidou. Se assumir que este grande guardião é um monstro demoníaco criado a partir de todas as árvores dessa floresta, então a massa esmagadora faz sentido. No final, Sayaka entende que não importa o quanto corta, é algo inútil. As duas ficam dando risada, percebe que as duas garotinhas desistiram. Lafolia provoca as duas, falando que se caso rir demais vai ter rugas. A chamam de idosas. Elas ficam bravas por conta de uma ofensa de uma criança de 10 anos de idade. Lafolia vai fazer um primeiro ataque, enquanto Sayaka vai acabar com as duas garotas. Lafolia se esquiva do golpe e usa a luz de proteção divina do espírito, essa é a espada sagrada. Soltando ataque contra a mesma, consegue destruir diversas coisas. Sayaka luta dançarina de guerra das folhas dos deuses, como dançarina do leão, dando um golpe para cima, diversas flechas caem no chão e queimam os tentáculos, e ambas ficam impressionadas com o poder das duas. Logo em seguida são preocupadas que ambas conseguiram colocar uma maldição terrível na floresta. O guardião Shidou acabou sendo destruído pela arma secreta das duas. Após derrotar a bruxa, a cena muda para Yukine Kojou. Ela comenta que a vigia do quarto ancestral enviada pela organização do Rei Leão. Ela vai pegar o corpo de volta da Katsuki. E uma pergunta para saber se essa é a lança de Shen Walser. Se caso atacasse o verdadeiro corpo com isso, poderia facilmente acabar com tudo, mas ela sabe que o Kina não vai fazer algo assim, pois ela também foi enganada pelo Kojou. Ficando envergonhada, o Kina só determinou que é melhor a fazer, dadas as circunstâncias. Partindo para cima da garota, desvia com facilidade e ataca o monstro, assim destruindo a besta e colocando a lança no pescoço da Yuma. Então provoca a garota, que é uma grande diferença de dificuldade. Agora Yuma tem certeza que ela é a xamã espadachim da organização Rei Leão, mas ela usa o poder de Kojou e vai para o céu para que possa combater. Para ela não precisa ter uma luta ingenuamente, honesta com a mesma. O monstro volta e ataca o teto para assim conseguir atacar Natsuki. Kojou entra na frente e protege a garota para que não tome dano. Kojou se desculpa pela garota, lembra claramente a cara que ela fazia quando tentava um arremesso de 3 pontos. Logo em seguida ela começa a sentir algumas pontadas. O corpo de Yuma está alcançando o limite. Kojou quer que ela pare agora com isso. Para ela não importa, a missão está quase completa. Yuma vai finalmente conseguir ser livre para sempre. Agora
Yukina vê que não tem o que fazer, como o xamã espadachim da floresta dos deuses, como a sacerdotisa do leão, luz do amanhecer do exorcismo, o espírito do lobo da névoa de neve, concede a ele o poder divino do aço para que possa ferir uma centena de espíritos malignos. Partindo para cima de Yuma, coloca a lança no pescoço da garota, por conta de não ter coragem de ferir o corpo de Kujou. Logo em seguida, ela acaba recebendo o golpe, e uma percebe que a garota é muito gentil. Essa lança é capaz de matar até mesmo o ancestral, e uma vez que ela sabe que Kujou não pode voltar à vida depois disso, é por isso que a garota não pode furar o corpo de Kujou. Dará no mesmo, não importa quantas vezes Yukina tente. Kujou pega a espada da garota para que ela tome coragem. Kujou vai derrotar a garota e voltar ao seu próprio corpo. Neste momento, não pode beber o sangue da Yukina como sempre fez. Vendo na cara do garoto, Yukina finalmente toma coragem. Partindo para cima, ela desvia do golpe, tacando a lança contra ela, usa seus monstros para que possa bloquear o golpe. Kujou acha que não deu certo, mas a garota dá um chute para que possa ferir Yuma. Depois de tomar um choque, Kujou finalmente conseguiu recuperar o seu corpo. A cena volta para as duas bruxas que acabaram sendo presas. Enquanto isso, La Folie vai para o aeroporto. Foi capaz de contratar os cavaleiros e vai embora daqui 15 minutos. Depois ela sai do país como guardiã da garota. Sayaka vai ficar livre novamente. Ela pode apreciar o festival e ir ajudar Kujou. Cena volta para o garoto, que percebe que ela não atingiu o coração do mesmo. Essa ferida é fatal para um vampiro, mas para ele é uma dor insuportável, precisa beber o sangue da mesma para que possa se recuperar. Ela não quer fazer algo assim por conta de ter pessoas por perto. Perguntando para saber onde está Yuma, sai correndo para perguntar o que aconteceu. Ela acabou falhando e não fez nada do que queria fazer. Kujou comenta que ela conseguiu, conquistou sua liberdade e agora está bem consigo mesma. Ficando feliz, de repente Natsuki acorda e nota que o caso foi encerrado. Ela explica que estava preservando a sua força o tempo todo, mas levou um impacto direto do familiar de Kujou. Nem ela poderia passar por essa ilesa. Kujou pede desculpas por não ter tido a intenção de fazer isso. Gostaria de saber se ela vai continuar, mas para ela não tem mais nenhuma razão para fazer algo sobre a prisão da barreira. Kujou pergunta para saber se está pronta para o festival. De repente ela acaba sofrendo um golpe daquele monstro que estava controlando, perguntando para saber se precisa disso para chegar até o objetivo. Ela responde que sempre esperava por esse momento, onde ela, uma garota alerta, baixou a guarda. Natsuki também acaba sendo atacada. Ela percebe que está usando sua própria filha como isso, acha isso brutal. Logo em seguida, ela acaba desmaiando no colo de Kujou e o mesmo dá um grito do fundo de sua alma.